Sabe aquela sensação de que em um relacionamento as conversas acabam sendo sempre as mesmas? Que os conflitos se repetem e parece que a gente está andando em círculos? Pois é. O que talvez a gente não perceba é que existe uma arquitetura invisível, uma estrutura oculta que meio que rege as nossas conexões. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, para tentar entender as forças que realmente moldam os nossos relacionamentos. E o primeiro pilar dessa arquitetura é uma atenção que a terapeuta Esther Perel aponta de forma brilhante. Amor e desejo, segurança e paixão não são a mesma coisa, né? Muitos de nós buscamos na mesma pessoa a segurança de um porto seguro e, ao mesmo tempo, a emoção de uma grande aventura. E essa contradição, no fundo, é uma das principais fontes daquela sensação de estagnação que bate de vez em quando. Então, a grande pergunta é: como a gente consegue desvendar esses padrões? Nessa análise, vamos usar três lentes, como se fossem diferentes zoom, sabe? A gente vai começar pelo que é mais visível, as conversas do dia a dia, e depois vai aprofundando, camada por camada, até chegar naquelas raízes invisíveis que a gente herda sem nem se dar conta. Ok, nossa primeira lente foca na história que a gente vive no presente. Aquela batalha diária entre o nosso desejo por segurança e a nossa sede por novidade, por algo a mais. É o grande dilema do amor moderno na sua forma mais pura, né? E nessa batalha, a gente geralmente acaba escolhendo um lado. De um, temos os românticos, que sentem que o fim da paixão é o fim do amor. Do outro, os realistas, que meio que aceitam que a paixão é passageira e se contentam com a estabilidade. O mais interessante é que, no final das contas, os dois lados enfrentam o mesmo impasse. Como é que se faz para conciliar o desejo com a duração? Certo. Se essa tensão entre segurança e novidade é a história que a gente vive, como podemos começar a reescrevê-la? Bem, a resposta começa na ferramenta mais poderosa que a gente tem em mãos: a comunicação. É aqui que entra a comunicação não violenta, ou CNV. Pense nela não como uma técnica, mas quase como uma nova linguagem. Criada por Marshall Rosenberg, a CNV ensina a gente a sair daquele modo de ataque e defesa para entrar num modo de honestidade e empatia. E a estrutura é até que bem simples, se baseia em 4 passos. Primeiro, observar sem julgar. Depois, identificar o sentimento que aquilo gera. Aí, conectar com a necessidade por trás desse sentimento e, por fim, fazer um pedido claro. É quase uma fórmula para desarmar conflitos antes mesmo que eles comecem. Vamos ver isso na prática? Olha, a diferença é gritante, né? A frase "você nunca me escuta" é um muro. A pessoa do outro lado só tem como se defender. Mas quando se usa a fórmula da CNV, se abre uma porta. Não é mais um ataque, é uma revelação de como a gente se sente. E, nossa, isso muda tudo. Mudar as palavras é o primeiro passo. Mas e se o problema for maior do que uma única conversa? Nossa segunda lente nos leva para as narrativas, sabe? As grandes histórias que a gente conta sobre nós, sobre os nossos relacionamentos. A terapia narrativa do Michael White traz uma ideia que é até meio radical. E se a pessoa nunca for o problema? E se o problema for, bem, só o problema? Essa imagem aqui ilustra a técnica central, que é a externalização. A ideia é separar a pessoa do problema. É parar de dizer "eu sou ansioso" e começar a dizer "a ansiedade está me visitando". Quando a gente dá um nome para o problema, tipo a insegurança ou o ciúme, ele deixa de ser uma falha de caráter de alguém e se torna um inimigo em comum. O casal para de lutar um contra o outro e começa a lutar juntos contra o problema. O exemplo do Jeffrey é perfeito para entender isso. Em vez de lutar contra o filho difícil, a família se uniu para lutar contra o TDAH. Isso transformou o Jeffrey de problema em parte da solução. Ele virou um aliado na batalha contra os efeitos do TDAH. Mas, afinal, de onde vêm essas histórias e esses padrões de comunicação? Para entender isso, a gente precisa da nossa terceira e mais profunda lente: os fantasmas que, de certa forma, assombram as nossas famílias. Esse conceito de fantasmas é fascinante. Não se trata de assombração de verdade, claro, mas de legados invisíveis. São os traumas não resolvidos, os segredos, os padrões de comportamento que são passados de geração em geração, muitas vezes sem que ninguém nem perceba. Olha só como isso funciona na prática. Um padrão de distância emocional nos avós, por exemplo, pode ser aprendido pelos pais, que, por sua vez, o reproduzem. E, de repente, na geração atual, o casal se vê lutando com uma intimidade que parece impossível,
sem nem se dar conta de que está revivendo um fantasma familiar. Aquilo que não é curado acaba sendo repetido. Para tornar esses fantasmas visíveis, os terapeutas usam o genograma. Ele funciona como uma árvore genealógica das emoções. Mapeia não só quem é parente de quem, mas como eram essas relações. É uma ferramenta muito poderosa para a gente perceber que muitos dos nossos problemas, na verdade, não são só nossos. Então, a gente viajou pelas palavras, pelas histórias e pelas heranças familiares. Agora, a pergunta que fica é: como a gente integra tudo isso para finalmente conseguir desenhar um novo mapa para os nossos relacionamentos? O que a gente tem aqui é um kit de ferramentas bem completo. A CNV nos dá a linguagem para mudar a conversa. A terapia narrativa nos ajuda a mudar a história. E a perspectiva dos sistemas familiares nos dá o contexto para a gente entender de onde tudo isso veio. Percebe como tudo se encaixa? A gente muda as palavras para conseguir reescrever as nossas histórias. E a gente compreende a nossa herança para poder desenhar um novo mapa. Não se trata de apagar o passado, mas sim de entender a influência dele para que a gente possa escolher um futuro diferente. A gente deixa de ser prisioneiro da nossa arquitetura oculta e se torna o arquiteto dela. O poder dessas ideias não está em dar respostas prontas, mas em nos devolver a capacidade de fazer novas perguntas e contar novas histórias. A arquitetura dos nossos relacionamentos não é um destino fixo, é um projeto em andamento. E a questão que fica é: qual será o próximo capítulo a ser escrito?